Aproveitando os recursos que a tecnologia hoje nos proporciona, para a gente poder comungar, para a gente sentar em torno do Evangelho, ainda que à distância, mas unidos como que em torno de uma mesa, onde o banquete do Evangelho, o banquete da doutrina espírita, nos é trazido por Kardec, por Jesus, pelos bons espíritos, a fim de que assim possamos nos nutrir, nos fortalecer para o bom combate da vida. Então, agradeço mais uma vez pelo convite e rogo a Jesus que abençoe a cada um de nós, os que aqui estamos agora, os que acompanharão depois as reflexões, que algumas sementes que aqui porventura sejam lançadas possam encontrar campo, espaço e levar algo de renovação, algo de inspiração aos corações que acessarão nessas reflexões. Então que o alto nos abençoe e, como já foi dito, já foi mencionado, vamos caminhar hoje na linha de reflexão aí em torno de um tema que particularmente profundo admirador de Paulo, profundo fã, digamos assim, né, de Paulo, é um tema que sempre me chama a atenção, porque quando ele traz esse conceito em uma de suas cartas, e a gente tem buscado falar isso, as suas cartas, em verdade, são um relato da sua própria experiência, não são elucubrações teóricas, não são frutos apenas do raciocínio, apenas da imaginação, apenas da palavra bem trabalhada ou de uma eloquência vazia. Pelo contrário, as cartas de Paulo são a tradução no papel da sua vida, do que ele viveu, das lutas, dos desafios. Por isso são palavras tão vivas, são palavras, são conceitos tão marcantes, porque profundamente revivecidos, profundamente marcados pela vida que ele associou a esses conceitos, ao que ele traz ali nas suas cartas. Por isso, especialmente nesse tema que vamos trabalhar hoje, acerca do bom combate, como ele menciona na sua última carta, aquela carta, inclusive, que é tida como o seu testamento espiritual, destinada, que estava ao seu filho na fé, Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, em que ele escreve já próximo do seu martírio e deixa ali um legado de orientações para o seu filho na fé, para que pudesse ele prosseguir no trabalho que também havia assumido muito jovem junto do apóstolo Paulo. Então, esses dias mesmo conversávamos com um amigo a respeito dessa carta, fazíamos um estudo em conjunto e dizíamos que ela é como que um manual de formação do trabalhador cristão, porque ele traz ali muitas orientações bem práticas, muitas reflexões, muitas confidências, digamos assim, do que foi vivido ao longo aí de cerca de 30 anos ininterruptos de busca, de tarefa, de trabalho, de aprofundamento em si mesmo. Então ele traz esse conceito que nós vamos trabalhar hoje, o conceito do bom combate, justamente nessa carta final, quando de maneira emocionante até ele se dirige a Timóteo, se dirige à posteridade e gravando aí com esse selo, né, espiritual de um espírito que venceu, que conseguiu triunfar a sua carta. Ele então diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nessas três expressões, ele sintetiza toda a nossa proposta de uma encarnação. Voltamos à matéria, como diz Emmanuel no capítulo 1 do livro Justiça Divina, cujo título é justamente Bom Combate. Voltamos aqui senão para isto, para este bom combate. É preciso, no entanto, entendê-lo, para que consigamos triunfar. Para que consigamos, como disse o apóstolo Paulo, acabar a carreira. O que ele quer dizer com isso? É como se fosse uma corrida, uma jornada.
É preciso percorrer todos os passos, é preciso acabar a carreira, adentrando de volta na vida imortal, no mundo espiritual, como quem soube, como quem conseguiu manter ao longo dessa carreira a fé, isto é, o compromisso com o mais alto, o compromisso com a consciência. A fé é entendida no conceito paulino como essa fidelidade à lei divina, essa fidelidade ao Evangelho. Então essa é a síntese. O motivo de aqui estarmos, o bom combate. A jornada a percorrer, a vida como um todo o processo, toda a caminhada da presente encarnação. E a finalidade a alcançar, lá ao final, quando retornarmos para a vida maior, termos guardado a fé, ao longo de toda a jornada, ou tanto quanto nos tenha sido possível, o máximo possível. Porque só mesmo ao final da jornada é que poderemos analisar com clareza quais foram os frutos, os benefícios e quais os prejuízos adquiridos na presente existência. Pois já diz um ditado que numa caminhada, numa jornada de 1000 passos, quem está no passo 999 ainda está na metade do caminho. Porque enquanto o último passo não é dado, somos ainda suscetíveis de nos perder, de nos transviar. Por isso, para acabarmos com proveito a carreira e guardarmos a fé, preciso entendamos com clareza, e o Espiritismo tem muito a nos ensinar nesse sentido, o que é a proposta do bom combate, o que nos traz de volta à matéria. E como, então, travar esse combate sem nos perdermos em outros e improfícuos combates que temos travado ao longo dos séculos até aqui. Combates que não edificam, combates que não agregam, combates que não transformam. Há luta e luta, 2 tipos de lutas na vida. Aquelas que sublimam, que transformam, que elevam, aquelas que escravizam, que prendem, que geram sofrimento e dor. É preciso aprendamos, então, não somente a combater, mas a bem combater, ou a combater sob a inspiração do bem, porque aí nasce o verdadeiro bom combate. É isso que Jesus quis dizer quando tem uma de suas falas, talvez uma das mais polêmicas, uma das mais desafiadoras para compreensão, quando ele diz que não veio trazer a paz à terra, mas sim a espada. Óbvio, e Kardec trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, dessa estranha moral, porque parece paradoxal, mas é óbvio que Jesus não fala aí das espadas do mundo. Jesus não fala aí dos duelos, dos combates que criamos com o nosso egoísmo, com as nossas ilusões. Óbvio que Jesus nos fala desse bom combate paulino, desse combate que Paulo aprendeu a encontrar e aprendeu a travar dentro de si para que pudesse sair da vida realmente vencedor. Então essa espada que Jesus menciona, que ele veio trazer ao mundo, é uma espada simbólica. Não foi Jesus, não é Jesus, nunca será Jesus alguém que incita qualquer tipo de violência sob qualquer pretexto. Jesus, se uma espada nos traz, é justamente essa espada que nos transforma em bons combatentes, sobretudo, essencialmente, no campo íntimo de cada um de nós. Porque, como diz Emmanuel mais uma vez, em toda parte, o campo de batalha, o campo de luta, somos nós mesmos. Independentemente das circunstâncias, que em verdade são estímulos, são gatilhos, são elementos ativadores das lutas mais necessárias a se processarem dentro de nós para as transformações devidas, independentemente das circunstâncias, essencialmente o campo de batalha somos nós mesmos. E enquanto não estivermos atentos para esse bom combate, enquanto não estivermos aqui a labutar portas adentro do coração, em nossa própria alma, em nosso campo interior, estaremos em guerra, em combate com os outros, improficuamente gastando energias, criando sementeiras dolorosas para o porvir. Já disse um sábio cristão que enquanto não estamos em guerra conosco mesmos, estaremos em guerra com os outros. E esse é um quadro ainda da humanidade. Como são poucos os que avançam
nessa bendita luta interna, são muitos, numerosos ainda os que, fora de si, criam muitas desavenças, disputas, guerras e combates, mas não os que edificam. Por isso a humanidade ainda guerreia e combate tanto, duela tanto no campo dos pensamentos ou mesmo da violência em todas as suas expressões, porque são poucas ainda as criaturas que abraçaram esse bom combate consigo mesmas, que tomaram essa espada que em Jesus, na verdade, é nos apresentada invertida, ensarilhada na forma da cruz. Pois Emmanuel tem uma mensagem também, muito bela, aliás, em que ele trata dessa espada simbólica, em que ele fala da cruz de Jesus como sendo uma espada invertida, como que devidamente ensarilhada, fincada no solo, como a dizer que o cristão, para sempre, abandonou as armas, as espadas dos combates ilusórios do mundo. Essa espada ele já fincou no solo, porque agora a sua espada é a cruz, aquela que, fincada em si mesmo, nas lutas íntimas, o vai transformando dia a dia nesse bom combate. Então, é tempo de ensarilharmos todas as espadas verbais, todos os tipos de agressão e combate que até aqui temos sustentado muitas vezes, ferindo e criando dificuldades para nós e para os outros. É hora de ensarilharmos essa espada e a transformarmos então na cruz, fincada no solo de nós mesmos, no campo dos nossos sentimentos, para que ali ela se torne uma ponte, um instrumento de ascensão. Por isso, para nortear nossa reflexão, vamos recorrer aqui, mais uma vez, a esse nosso querido professor, alguém que fala de Paulo com tanta propriedade, que demonstra ser de fato um discípulo, um aluno seu. Como sabemos, assim o é. O próprio Neo Lúcio nos informa que desde a sua desencarnação, como Públio Lentulus, Emmanuel, nosso querido Emmanuel, foi acolhido pelo apóstolo Paulo, que o tomou sob a sua tutela, digamos assim, como um de seus discípulos, um de seus aprendizes, e o tem auxiliado desde então, nas várias encarnações até aqui, na jornada redentora com Cristo, na jornada redentora do Evangelho. Ele, Públio Lentulus, que o conheceu ainda em vida, uma vez só, um breve encontro na Via Ápia, quando o seu coração estava dilacerado pela perda de Lívia. Certo dia, estava ele caminhando ali pela Via Ápia, estava em uma carruagem, nobre que era, quando de repente os cavalos disparam e um grupo de cristãos estava ali às margens da Via Ápia. Um deles se destaca do grupo, se coloca ali à frente dos cavalos e consegue acalmá-los, evitando talvez um acidente grave. Públio Lentulus sai para ver o que está acontecendo, para então para agradecer àquele que o havia salvado e percebe que ele fazia parte de um grupo, onde alguns indivíduos ouviam um homem que logo lhe chama a atenção. Ele para então para conversar algum tempo, alguns minutos, com este homem, que não sabia de nada que lhe passava no íntimo, não sabia de suas angústias, não sabia de suas dores, de sua recente perda. E, no entanto, aquele homem, profundo conhecedor da alma humana naquele tempo, estamos a falar aí de um Paulo com mais de quase 30 anos já de tarefa, esse encontro deles muito provavelmente se deu não muito tempo antes da desencarnação do apóstolo Paulo. Então, um profundo conhecedor da alma humana, Paulo consegue ler aquele coração, ver aquele olhar, ir mais fundo, e diz então Emmanuel que as suas palavras ali alcançaram o imo da sua alma, o consolaram, o marcaram de uma maneira que ele não mais esqueceria. Está aí a gênese dessa amizade, está aí a gênese desse vínculo que se traduz nas mensagens em que Emmanuel nos explica Paulo, nos abre horizontes em torno das suas cartas. Certamente esse é um estudo que vem ele cultivando há muito tempo no mundo espiritual. Há muito tempo. Me recordo, há algum tempo, inclusive Haroldo informava sobre Honório Abreu, nosso querido Honório Abreu, que retornou ao mundo espiritual há alguns anos já, e numa manifestação mediúnica certa feita contava que estava muito feliz no mundo espiritual porque havia retomado os seus estudos lá, um grupo de estudos que tinham do lado de lá das cartas de Paulo, e já durava cerca de 150 anos, que ele pôde retomar então ao voltar para o mundo espiritual.
Então esses grupos certamente existem, Emmanuel certamente é coordenador de um destes. Ele mesmo chega a dizer, sobe às esferas mais altas, onde se sente um crocodilo, aprende com os irmãos mais elevados, dentre eles talvez o próprio Paulo e outros colaboradores diretos, e depois desce então para trazer essas reflexões. Então a gente percebe que não é um vínculo só de estudo, a gente percebe que é um vínculo de amizade, porque o carinho com que ele fala de Paulo logo nos mostra um pouco dessa história que começa lá nos tempos da velha Roma. Então nós vamos seguir esse professor, esse tradutor de Paulo para nós, numa mensagem muito bela que ele nos traz no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 148, cujo título é No Bom Combate. E ele vai comentar justamente este versículo, como a gente disse, da segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando Paulo nos diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lembrando mais uma vez esses três elementos dos quais não podemos nos esquecer. O porquê estamos aqui, o que temos a fazer aqui e qual a finalidade a alcançar depois daqui. Combater o bom combate, percorrer a jornada, o projeto reencarnatório e chegar de lá com um pouco mais de fé consolidada, guardada no escrínio do coração. Então, comentando, Emmanuel começa dizendo o seguinte para nós: nas lides da evolução, há combate e bom combate. Então ele vai fazer esse paralelo, essa comparação, o contraste entre combate e bom combate. Me lembra uma outra mensagem que eu gosto bastante, do Espírito Sheila, intitulada Evangelho e Vida, em que ela vai fazer uma comparação para nós entre a vida boa e a boa vida. Depois, quem puder, fica a sugestão, uma mensagem profundamente reflexiva. Aqui, Emmanuel vai fazer algo similar, ele vai comparar o combate com o bom combate. Então, esse adjetivo aí tem muito a nos dizer, a diferença entre o combate e o bom combate. E aí ele começa então explicando: no combate, visamos aos inimigos externos. Então, essa é uma diferença fundamental. A criatura que ainda está no plano do combate, ela projeta os maiores adversários da sua felicidade, da sua paz, fora de si. Então ela é como alguém que vive fora de si mesma. Uma outra expressão de Emmanuel que eu gosto bastante, eu acho ela sensacional no que ela propõe: existem indivíduos que vivem só a casca da vida. É dali para fora, não tem interioridade, não tem aprofundamento. É só a casquinha, é superficialidade para fora. Ainda não há mergulho, ainda não há, como na parábola do semeador, raízes aprofundadas. Lembra lá o segundo tipo de solo da parábola do semeador? O primeiro é o solo estéril. Aí é dureza. É dureza de coração, é fechamento, é cerramento. Esse é o caso mais grave de um espírito. É o espírito que ainda está completamente cerrado. O segundo caso, já há alguma coisa, mas ainda muito superficial. A semente até penetra alguma coisa, mas ela fica muito na superfície. De modo que na hora que vem o sol, ou seja, a luta, os desafios, logo a semente seca-se, a planta morre, porque não fincou raízes. Então é isso, a criatura que está ainda com a perspectiva apenas voltada para o plano exterior, então tudo que diz respeito à sua felicidade está no plano exterior, como também tudo que diz respeito à sua infelicidade, ela vive ainda a casca da vida. É superficialidade, porque ela nem despertou para as verdadeiras fontes de felicidade que estão dentro de nós, o amar, o servir, o compreender, o partilhar, enfim, tudo aquilo que o Evangelho nos traz, essa fonte a jorrar de nós, ela ainda não despertou para isso, por isso felicidade para ela é a posse, é o poder, é o prazer, é a pessoa, etc, etc. Não são os sentimentos, não são as ações que ela opera, não é o que ela pode comungar com o outro,
pelo contrário, ainda é atenção aos sentidos, limitação aos sentidos. Tampouco ela percebeu que as verdadeiras raízes da sua infelicidade, os verdadeiros adversários da sua paz, estão dentro de si. Ela ainda os projeta fora. Então, são as circunstâncias, são os outros, é o proceder dos outros, é a política, são as leis, é isso, é aquilo outro. Isso é o que ainda cria obstáculos à sua felicidade no seu entender. Ela sempre os projeta fora. Então ela visa inimigos, ou ela combate inimigos exteriores. Projeta sempre isso fora de si. Então, nesse contexto do combate, ele prossegue. Brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e por vezes saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Então a criatura vivendo na casca da vida, por isso não compreendendo ainda os verdadeiros valores da vida, em busca daquilo que alimenta a sua ilusão, que alimenta o imediatismo, que alimenta os sentidos transitórios apenas, ela muitas vezes vai agir completamente distanciada de valores morais, da sua consciência, dos padrões do Evangelho. Porque para ela, na visão dela, na compreensão ainda dela, tudo está a serviço desse projeto da sua felicidade, do seu eu, pautado nesses elementos exteriores. Então, para consegui-los, ela vai passando por cima de outras pessoas, usa de estratégias, de manipulações, enfim. Ela vive as lutas, as circunstâncias da vida, construindo apenas fora de si. Portanto, algo nada estável, nada perene, nada duradouro. E ainda mais, com esse agravante de muitas vezes nessas lutas, nesses combates, ferir a outros, passar por cima de valores elementares, fugir à consciência, descumprir orientações que regem a sociedade, leis, etc. Ela vai fazendo tudo para conseguir esses elementos exteriores que julga serem a fonte da sua felicidade, sem perceber o quanto é uma alegria, uma felicidade falsa, como diz aqui Emmanuel. Como é uma construção sob areia movediça, como é simplesmente uma construção vazia, como um balão que incha, mas que não tem substância. Basta, às vezes, uma circunstância na vida e tudo aquilo logo murcha, tudo aquilo logo se perde, todo aquele castelo de areia logo vem a ruir, com as consequências desses descaminhos. Então esse é o combate. É a criatura cuja visão, cuja perspectiva é ainda, ou está ainda apenas voltada para fora. Por outro lado, nós temos o bom combate, que é o que ele diz agora no próximo parágrafo. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Então, no bom combate é uma mudança essencial, importantíssima de paradigma. A visão, o foco agora, torna-se para dentro, volta-se para si. As lutas, os desafios, as circunstâncias difíceis seguirão no mundo. É natural, é característica natural de um mundo como o nosso, de expiação e provas, as vicissitudes, os desafios. Só que agora a criatura vai viver tudo isso tendo em vista, ou com o foco para dentro de si, percebendo que a verdadeira felicidade nasce de dentro de si, do que faz, do que sente, do que pensa, do que partilha, assim como a verdadeira infelicidade também nasce dentro de si. Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de todos os filhos desses vícios que ainda vivem em nós. Então, ainda que ela tenha aqueles de fora, espíritos encarnados ou desencarnados, que não a queiram bem, adversários gratuitos do pretérito, etc., ela percebe que só conseguem nos acessar, realmente nos fazer mal,
se ainda encontrarem o mal em nós. Portanto, eliminando o mal em nós, estaremos naturalmente nos imunizando contra qualquer mal exterior, porque efetivamente o mal que me faz mal não é o que eu recebo, mas sim o que eu faço. Porque se estou realmente comprometido com o bem, o mal que me alcança, o mal que me fere, acaba se convertendo em ainda mais exaltação da luz, em ainda maior oportunidade de crescimento e de sublimação do bem. Agora, se o mal que me alcança encontra em mim ainda raízes do mal, ele me leva, ou me faz descer também, se estou invigilante ou desatento, a essas mesmas faixas. E daqui a pouco estou operando também o mal, muitas vezes visando combater o mal. Aí eu saio do bom combate e entro no combate. Aí eu me perco mais uma vez. Então, há uma mudança de paradigma aqui essencial. É o voltar-se para si, voltar-se para dentro, não um fechamento do egoísmo ou do individualismo, mas pelo contrário. É um olhar para si para que possamos expandir para fora, para a vida e os outros ao nosso redor, então, o melhor de nós. É um combate em nós no aperfeiçoamento legítimo e necessário para que nos façamos melhores para as lutas da vida e para expressar aos outros algo de melhor. O melhor de nós que conseguimos fazer até aqui. Então essa é a grande mudança entre o combate e o bom combate. O raio de consciência que se acende, a luz consciencial que se acende no espírito e que o faz agora então enxergar todo esse universo, esse país infinito de sua alma que até então era desconhecido. É o sair da casca, da superficialidade da vida e mergulhar fundo agora, encontrando muitas lutas, encontrando muitos desafios. Me recordo de um outro texto de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, no capítulo 136, chamado Conflito, em que mais uma vez ele comenta um texto de Paulo, e Paulo descreve muito bem o que é esse conflito do bom combate nas suas cartas. A gente tem aquele trecho conhecido de Romanos, por exemplo, quando Paulo diz: o bem que eu quero, este eu ainda não faço. O mal que eu não quero, este eu ainda faço. Esse é um retrato do que é esse bom combate. Porque já é o anseio de melhoria, já é a consciência nos dizer o que é o correto a fazer, mas ainda a luta contra os hábitos e vícios arraigados. Muitas vezes ainda vamos tropeçar, mas já há esse esforço, esse movimento por renovar essa postura. Então ele traduz aí para nós o que é esse bom combate. Então Emmanuel, nesse capítulo que mencionamos, 136, ao descrever esse conflito, em determinado momento ele diz assim, que tão logo desperta o indivíduo, o seu mundo interior, o seu mundo íntimo se converte em zona de batalha. Por quê? Aí ele acrescenta, contra a aspiração bruxuleante do bem, levanta-se dentro dele a pesada bagagem de sombras dos séculos transcorridos. O que Emmanuel quer dizer com isso? O bem, por ora em nós, é como a chama de uma velinha, trêmula, oscilante, bruxuleante, como ele diz. Envolta ainda uma pesada bagagem de sombras do pretérito em que nos comprazíamos com o mal, em que vivíamos no combate, muito distantes do bom combate, muito distantes de qualquer olhar para nós mesmos. Então é isso que se opera, é o anseio de melhoria, é a luz que nos mostra agora o caminho a seguir, é esse desejo já de querer acertar, de querer fazer o bem, mas que vai encontrar ainda imensas resistências nas velhas tendências aqui ainda cristalizadas. Por isso é preciso recorrer à fé, à perseverança, à constância, porque só ela, como diz Jesus e como comenta Kardec, é capaz de remover essas montanhas. Porque existem montanhas pesadíssimas a serem removidas. Esse é o legítimo bom combate, que a gente precisa então aprender a trilhar. Então, é o momento que a gente vai lidar com uma ofensa, que a gente vai ainda querer responder com uma ofensa. É o momento de facear um mal que nos fazem, que a gente ainda vai querer devolver com o mal. É o momento de lidar com um revés, por exemplo, em que a gente ainda vai querer rebelar-se contra Deus, contra a vida.
São muitas as tendências ainda que vão querer se manifestar. E a gente vai estar, então, nesse conflito. Mas o conflito aqui, esse bom combate, já é algo positivo. Porque antes nem o conflito existia. Estávamos tão mergulhados nos vícios e nas posturas infelizes que sequer percebíamos. Sequer existia em nós qualquer expressão de remorso, de lamentação, de arrependimento. O fato de existir o conflito, da gente sentir incômodo em fazer isso ou aquilo outro, já mostra que há um raio de consciência já aceso. A consciência já está minimamente esclarecida, é um passo já dado, o reconhecer o que já não está legal e precisa ser mudado. Falta aí a perseverança de manter esse bom combate, de seguir até o fim, para a gente conseguir a transformação. Então essa é a mudança essencial de paradigma, o olhar para dentro, o cair em si, que é o que no fundo a gente vê no apóstolo Paulo, porque, como a gente disse, as cartas de Paulo refletem a sua experiência. E se a gente fizer um paralelo, acompanhando aí a jornada de Paulo, desde a sua conversão, ou mesmo antes dela, até o fim dos seus dias, até a conclusão da sua tarefa, a gente vai ver ele passando por esses processos. Antes de Damasco, vemos um Paulo em combate, um Saulo em combate. Depois de Damasco, vemos um Saulo e depois um Paulo em bom combate. Muda-se os paradigmas. Quando ele cai daquela montaria em Damasco, o ato ali é muito simbólico. Ali ele estava, mais do que caindo do camelo ou dromedário em que ele estava montado, aquilo representa a queda desse castelo de areia que ele havia construído, da sua vaidade, do seu orgulho, das ilusões sobre as quais ele caminhava, julgando-se muito elevado ou muito superior. Ele cai de tudo aquilo para cair em si, como o filho pródigo da parábola, que cai em si, volta-se para dentro de si, porque até ali, Saulo, embora qualidades que já tinha, até ali ele vivia para fora, apegado às capas, cego, com as escamas nos olhos. Não enxergava quem de fato era. Jesus apenas vem dizer, mostrar para ele, Saulo, você está cego. Aquela cegueira que se manifesta nos seus olhos é apenas uma maneira, digamos assim, de Jesus lhe dizer, Saulo, você está cego, é preciso recobrar a visão. E só enxerga aquele que olha para dentro, ou aquele que acende luz por dentro. Porque Jesus diz, os olhos são a candeia da alma. Veja que é diferente de a janela da alma, é a candeia. Ou seja, a luz que há por dentro se projeta pelos olhos para fora. É assim que vemos. É a luz acendida por dentro que nos dá ou tira a visão. Não é a luz que nos chega de fora. A luz que nos chega de fora é a visão física. Mas a visão espiritual da vida é a luz que sai de dentro. Quem nos dá. Então é isso que aconteceu com Saulo. Ele parte dessa condição de combatente para bom combatente. Antes, qual era o seu sonho? Como está lá no início do livro Paulo Estevão, no primeiro momento que ele aparece ali, ele conversa com seu amigo. Qual era o seu sonho? Conquistar mais influência, mais prestígio e mais poder para dobrar os joelhos de gregos e romanos sob a lei de Moisés. Vê se isso não é combate. Querer converter os outros à força, querer dobrá-los no argumento, na imposição, querer buscar as ferramentas e recursos do mundo, não para conquistas eternas e definitivas, mas para querer converter e dominar outras consciências, sem que isso se dê espontaneamente, naturalmente, pela conquista do amor, do bem que transforma, que inspira outros a mudarem, não. Ele queria recorrer aos poderes e influências do mundo, os de fora, para construir esse sonho, esse projeto seu. Com Jesus, de Damasco em diante, se inverte completamente o quadro. Ele se curva então, ele cai de joelhos na posição de humildade e coloca-se então agora a serviço para a conquista de si mesmo, e só então ele pôde realmente conquistar outros corações, porque essa conquista se dá apenas no clima do amor, nunca por imposição ou por violência, apenas por inspiração, por sugestionamento. E ninguém inspira como aquele que se conquistou a si mesmo. Ninguém consegue transformar outras pessoas senão aquele que tem transformado a si mesmo.
Então são essas as mudanças. Ele antes tinha tudo em termos exteriores. Tinha beleza, juventude, prestígio, influência, eloquência, inteligência, enfim, cargos, títulos, fortuna, mas não tinha paz e felicidade, como Emmanuel descreve para nós naquela jornada de Damasco. Com Jesus ele perde quase tudo de fora e encontra em si o tesouro incomensurável do Evangelho, a riqueza infinita de Jesus. Então ele chega até a dizer que tudo aquilo que ele tinha antes, comparado com o que tinha agora, era esterco. Ou seja, não tinha muito valor. Na verdade, acabou se transformando toda aquela perda, todas aquelas lutas que ele vivia, fecundaram ele para que pudesse encontrar a verdadeira felicidade. Então, prosseguindo aqui, a gente vai ver, né, que Emmanuel ele vai traçar um paralelo dessa jornada, dessa mudança de paradigmas entre combate e bom combate. Vai traçar um paralelo com a própria vida de Saulo, de Paulo. Ele prossegue aqui dizendo: o combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. Porque o combate é o apego ao que é exterior, o apego, portanto, ao que é material. E nisso eu firo outras pessoas, eu burlo leis, eu passo por cima de valores conscienciais, ou seja, eu crio algemas para mim mesmo, dentro dos mecanismos da lei de causa e efeito. Nessas circunstâncias da vida, ao invés de tomá-las como instrumento de crescimento interior dos valores do espírito, eu faço delas um instrumento ou um meio de apenas crescer no mundo, de vencer no mundo, mas não o mundo, como diz Jesus no Evangelho de João. A proposta é vencer o mundo. As vitórias, as circunstâncias do mundo, elas têm valor relativo, porque elas dependem do que fazemos delas dentro de nós. Existem muitos que no mundo são vencedores, mas internamente se perderam completamente. Existem aqueles que no mundo são vencedores, mas que mesmo assim não perderam o foco e seguem buscando a vitória interior. Então, para o mundo, tem lá prestígio, renome, influência, mas conseguiram manter-se equilibrados, focados, buscando a vitória íntima, que é a que realmente importa. Existirão aqueles que no mundo, ou para o mundo, são derrotados. Não têm influência, prestígio, não têm aplausos reconhecidos, mas internamente são verdadeiros vitoriosos, porque têm vencido a si mesmos. Como existirão aqueles que no mundo, ou para o mundo, são derrotados, estão aí apagados, esquecidos, excluídos, mas internamente também estão derrotados, porque estão lá revoltados, estão presos no egoísmo, no orgulho. Então são várias as configurações. Os pedestais do mundo podem ou não indicar a vitória do espírito, assim como a ausência de pedestais do mundo também pode indicar a vitória ou derrota do espírito. É preciso ver o quadro interior de cada um. Então, o combate, aquele que se dedica apenas ao combate, chumba-se à terra. Aflige-se, portanto, quando perde esses tesouros transitórios. Aflige-se, portanto, quando desperta no mundo espiritual e vê que está completamente desprovido, despojado de tudo que julgava ser de valor na sua vida. Vê-se ali miserável em sentido espiritual. Vê-se apegado às sensações e às paixões da matéria que lá não pode satisfazer e busca desesperadamente fazê-lo. Então ele chumba, ele amarra o seu coração à terra, porque onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Por outro lado, o bom combate, diz Emmanuel, liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. O bom combate é aquele em que projetamos os valores do espírito como meta. As lutas do mundo, então, estarão a serviço disso. Eu vou vivê-las, mas com a correta intenção, com a correta finalidade. Porque, tanto no bom combate como no combate, a gente vai viver aqui no mundo sempre lutas, desafios, vicissitudes, dificuldades. A questão é com que intenção e com que objetivos eu as vivo. Porque no bom combate eu as vivo buscando construir no mundo apenas, vencer no mundo apenas. Por isso é algo frágil e por isso muitas vezes, apartado que estou da consciência das verdadeiras finalidades da vida, vou ter atitudes
que vão mais tarde resultar para mim em sofrimento, em lágrimas, porque distanciadas da lei divina, daquela que é a única bússola para a garantia da nossa felicidade, como nos dizem os Espíritos na questão 614. Então, a vida profissional, eu faço dela um combate, em que eu quero sempre vencer o outro, passar por cima do outro, subir, conquistar os cargos, as influências, os renomes, a todo custo. Não importa aí que valores morais eu estou ferindo, quantos corações eu estou magoando, enfim, é o combate. Agora, a minha vida profissional pode ser também a vida de luta, mas dentro do clima do bom combate, em que eu tudo faço ali sem me apartar dos valores conscienciais, sem perder de vista que tudo aquilo será inútil se não estiver servindo a minha melhoria, se eu viver aquilo sem compreender que eu preciso envolver o outro no meu projeto também de felicidade, compreendê-lo, estimá-lo, servi-lo, isso estará sendo combate e não um bom combate. Então, essa é a diferença. Um liberta, o outro prende. Um confere asas, outro é chumbo, que nos prende, que nos amarra ainda à materialidade. E aí ele traz um parágrafo, então, fazendo esse paralelo com a vida do apóstolo Paulo. Ele diz assim: Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre. Então ali nós temos aquela quebra de paradigma. Quando ele cai da montaria e cai em si, mergulha em si e inicia o bom combate. Antes, perseguiu, torturou, criou inimizades, criou desavenças, mobilizou ali astúcias e estratégias menos dignas para ganhar influência, para expandir a mensagem de Moisés, que julgava defender, né? E o fazia a todo custo. Então esse era o Saulo combatente, sempre visando elementos exteriores, mas pouco olhando ainda para si, percebendo a sua cegueira, o seu orgulho, a sua vaidade, as ilusões que alimentava. Depois do encontro, nós temos o Paulo, no início ali, Saulo, ainda bom combatente. Foi perseguido, sofreu dificuldades imensas, trabalhos, lutas árduas, mas em nenhum momento, mesmo diante desses quadros mais difíceis, tornou isso circunstâncias para blasfemar, se revoltar, ferir, prejudicar a quem quer que fosse. Tomava cada uma dessas lutas, desses combates exteriores da vida, dentro do coração como recursos para exercitar ainda mais o amor, o bem, a humildade, o perdão, dando combate então aos verdadeiros inimigos da sua paz, da paz que não encontrava até ali. O orgulho, a vaidade, a ilusão, o egoísmo. Como vai dizer Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do egoísmo, a sua única mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, é para esses inimigos que deveremos voltar às nossas armas. Quais armas? As do cristão. As únicas armas do cristão. O amor, o perdão, a paciência, a perseverança, o bem. É esse inimigo que deveremos visar, o do nosso egoísmo. E é preciso, diz Emmanuel nesse texto, coragem, porque muito mais coragem é necessária para vencer a si do que para vencer a outros. Muito mais coragem é necessária para o bom combate do que para os combates, as disputas do mundo. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir à causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Então ele passa a travar dia após dia, a gente vai acompanhando, essa é uma das belezas do livro Paulo Estevão, ele nos permite navegar
por esse interior das personagens. Emmanuel nos traz essa visão psicológica. Então, a gente vai acompanhando esse mundo íntimo de Paulo em evolução. Quantas lutas com remorso, com as culpas, as humilhações daqueles que não o compreendiam, os ataques, enfim, de todo tipo que ele vivenciou. Tudo isso ele transformou em si no bom combate. Poderia transformar, repetir o velho combate. Sair a devolver o mal pelo mal, sair a se revoltar, a reclamar, mas não. Havia entendido onde era a verdadeira zona de batalha. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, então ele termina a carreira aparentemente arrasado e vencido, porque não tinha uma posse, o corpo estava todo alquebrado, cheio de cicatrizes, não tinha recursos, não tinha influência com os poderes do mundo de nenhuma espécie naquele tempo. Então termina ali como mais um pária, mais um que foi eliminado ali pelo Império Romano como qualquer um outro. Termina aparentemente arrasado e vencido, mas adentra os pórticos da imortalidade como um herói vitorioso. Ao passo que, não muito tempo depois, Nero deixa o mundo como um vencedor, um triunfador, o senhor do maior império do mundo. E ficamos a nos perguntar como adentrou os pórticos da imortalidade. Quanto a nossa visão terrena não nos engana, quantas ilusões os sentidos não patrocinam em nós mesmos. Quem visse Nero e Saulo em seus últimos dias poderia ser iludido a pensar que um era triunfador e o outro um vencido. Mas quem conseguisse enxergar os quadros espirituais não teria dúvidas de quem é vencedor. Do que é a diferença entre vencer no mundo e vencer o mundo de si mesmo, em si mesmo. Então ele deixa, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. A sua vida, portanto, é a própria ilustração do que seja a mudança de paradigmas e a vitória nesse bom combate. Uma outra mensagem que gostaríamos de trazer ainda para destacar, mais uma vez, a figura de Paulo como esse exemplo que nos é ofertado assim de maneira clara, de maneira bem ilustrativa sobre o que é o bom combate ou o bom combater. Agora no livro Pão Nosso, capítulo 178, intitulado Combate Interior, mais uma vez Emmanuel vai recorrer à figura de Paulo para ilustrar para nós esse conceito. E o versículo que ele comenta agora é um de Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. E aí Emmanuel diz: em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Então ele movimentou ali todas as armas da sua inteligência, das influências, para poder garantir uma posição ali no mundo, entre o seu povo no futuro. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém. E sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Então, no combate a gente multiplica adversários e dificuldades, desavenças e antipatias por toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Então, quantas vezes nós também, em aspectos similares ou algo próximos disso, não fazemos da nossa vida essa guerra, na família, no trabalho, até no centro espírita. Guerra por um cargo, por uma influência,
por ser aquele que tem a última palavra, por ser aquele que consegue dobrar o outro, por ser aquele que recebe mais destaque, por ser aquele que tem o nome reconhecido. Enfim, quantas guerras e combates absolutamente desnecessários não criamos, quantos tormentos voluntários, como dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí, prossegue Emmanuel, surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. E tenhamos certeza, amigos, todos receberemos esse convite. Se já não o recebemos, estejamos prontos. E diria que é um convite que se renova, porque sempre a gente consegue ir para planos mais profundos desse combate. Então, quando a gente está meio estagnado ali, quando a gente parou num determinado ponto da jornada, vem o convite de novo. Vem a lembrança de novo, para a gente seguir nesse bom combate. E aí Emmanuel descreve agora a nova condição dele. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Então antes ele era aquele que não queria calar e que sempre queria falar. Sempre queria se impor. Lá no discurso de Estevão, que ele foi assistir na Casa do Caminho, quando Estevão quer fugir da argumentação, ou melhor, evitar a polêmica, ele é o que queria lançar mais lenha à fogueira, não queria calar-se. Mas agora ele aprende a calar e escutar. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Como a gente falou, o cristão ensarilha para todo sempre a espada da briga e do combate com os outros, porque toma agora a espada invertida da cruz do combate consigo mesmo. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. E então, conclui Emmanuel, se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. É um alerta, é um chamado para nós. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Então preparemo-nos. Lembrando aí o próprio apóstolo Paulo, que nos traz orientações, por exemplo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, também no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele fala da armadura que a gente deve ter para esse bom combate. Ele chama de armadura de Deus. E ele diz assim, que a gente precisa ter o capacete da esperança, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias da paz, o cinto da verdade e a espada do Espírito, isto é, do Verbo divino, da palavra luminosa, do bem que possamos fazer, do Espírito divino atuando por meio de nós. Essa é a armadura divina com que Paulo nos orienta, venhamos a nos preparar para esse combate. O capacete da esperança, a couraça da justiça, da caridade, o escudo da fé, o cinto da verdade, as sandálias da paz e a espada do bem, dos poderes do Espírito. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Assim como nenhum de nós escaparemos desse bom combate, porque não há escapatória, e essa é uma boa notícia. Todos nós estamos destinados à felicidade e à perfeição relativa que nos é dado alcançar. Disso não há escapatória. Podemos postergar isso, mantendo-nos no clima dos combates, dolorosos e improfícuos, ou podemos adiantar desde já, abraçando o bom combate, esse futuro feliz, essa nova condição de nós mesmos, em que a felicidade, em que a paz então se farão morada permanente em nosso coração, sendo a fonte da felicidade, sendo a fonte da harmonia que tanto ansiamos. Que nos inspiremos na história, na trajetória desse Espírito que passou por essa mudança de paradigma e meditemos a quantas tem andado aí o nosso mundo interior. Estamos ainda presos à casca e à superfície da vida?
combatendo outras circunstâncias, as lutas da vida apenas como quem reclama, como quem projeta responsabilidades, ou enfim, já adentramos em nós mesmos, nesse bom combate, como quem percebe que tanto a felicidade como as causas da infelicidade repousam em nós, e que é nesse campo de batalha que em toda parte somos nós mesmos que haveremos de um dia encontrar a legítima paz, fincar definitivamente para todo sempre a bandeira da paz, a bandeira do Cristo em nós. Que Jesus abençoe, ilumine, inspire a todos nós, que possamos seguir sempre em frente, para que um dia possamos dizer de consciência tranquila: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.